Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal entrando aí. Esperar o doutor Emanuel entrar. Aí, E, e aí, doutor? beleza, boa noite, pessoal. Nós estamos. Espera mais, Hein? espera mais um pouquinho que o pessoal está entrando. É. Aqui E aí a gente espera aí um minutinho eu te falar. para entrar mais gente e aí a gente começa. É porque o pessoal entrou muito rápido naquela hora. Nós mal entramos um pouquinho. Pô, ligou e já entraram cinco. Mal entramos, assim, eu Um acho que segundo. estamos. Agora, pessoal, nós entramos para começar realmente. Para vocês Agora saberem. vai. Agora vai. Nós estamos fazendo assim como se fosse um testezinho, né? Para que as Isso coisas. aí. Nós fomos fazendo normalmente pelo YouTube. E pelo YouTube, e agora nós estamos fazendo pelo Instagram. Isso requer um pouquinho de destreza minha, pelo menos. Opa! Porque o Nesses Instagram tempos a é, gente vai aprendendo, né? é devagarzinho, a gente Vai vai aprendendo. aprendendo. Então, essas coisas que a gente tem que ir aprendendo tem que ser devagar, mas sempre com um objetivo, né? Um intuito. Né? E agora, normalmente a gente faz no YouTube, é por isso que eu tô aprendendo aqui no Instagram. Estamos aprendendo junto, Estamos né? aprendendo juntos. Mas vão ter outras, vocês vão ver, que nós vamos tentar ver se a gente faz pelo YouTube e Instagram ao mesmo tempo. Nós vamos Aham. saber como é que vamos fazer para poder isso se realizar. Então, o Instagram ele tem umas certas limitações, o YouTube já não tem tanto, né? Então, por isso, nós Uhum. vamos tentar pelo YouTube as próximas vezes. Como é que tá o som aí? Você tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá, Tô aqui ouvindo. também tá bom. Então, eu espero que esteja todo mundo dentro se estiverem ouvindo alguma coisa, podem reclamar aí. Está vendo as perguntas É, aí, né? Se qualquer se, coisa. se o som estiver ruim, pessoal, vocês podem sinalizar aí pra gente. Aí só fala se é o meu áudio ou se é o áudio do doutor Emanuel que tá ruim. E a gente tenta melhorar aqui. Isso, para que todo mundo. Ô, Fadu, tudo bem? Boa noite, tudo Eu tô bem? aqui que eu tô com o computador ligado aqui também para ficar melhor para ver as perguntas. Pois Ver é, se eu não tentei fazer perguntar. isso e não consegui, entendeu? Então, de vez em quando eu vou estar olhando para lá, mas é por causa É disso, só para para ler as ver. perguntas. É para ler as perguntas. Quando a gente é míope é um Nós vamos fazer assim, problema, né? nós vamos dar uma entradazinha assim com relação a. Eu vou falar um pouquinho antes do que o professor Tarcísio, para a gente abordar justamente o que nós estamos empleitando. Isso é uma empreitada, né? Ou seja, é um sistema que nós estamos tentando fazer com o intuito de mudar o foco das pessoas do foco da doença para o foco da saúde. Então, eu vou falar um pouquinho para que dentro desse patamar de visão, nós possamos continuar a, a, a aprender juntos e evitar, com isso, a progressão, entendendo como é que funciona realmente essas etapas. Essas etapas, vocês vão perceber que elas vão aparecer na, 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 na ao longo do tempo. Vocês podem acessar até o Instagram do professor Tarcísio, que as etapas estão lá. Ou o meu, também as etapas estão lá. Estão lá. Mas é um resumo das etapas. Ou seja, é uma coisa que nós vemos pesquisando,
E através de um grande finale, nós conseguimos fazer com que isso tivesse uma boa, um índice de aproveitamento. E visando normalmente, a gente vai visar praticamente a primeira fase, as pessoas da primeira fase da doença, que é para não chegar na fase mais grave da síndrome, né? Então, eu não sei quantos tem aí, Tarcísio, para a gente se apresentar um pouquinho. Então, vamos lá. Eu não sei quantos que tem, já dá para a gente dar um starter. Tem 11. A gente espera mais um pouquinho, o que vocês Dá acham? 8 e 8 a gente começa. Já Deixa eu... tem 6 minutos e meio de live? Deixa dar 8 minutos de live aí, a gente começa. Pois é. Então, assim, Espera mais 1 minuto e meio. eu vou fazer uma apresentação rápida ao pessoal que entrou. Meu nome é Dr. Emanuel Jurema. Isso que eu ia pedir para você fazer. Meu nome é Dr. Emanuel Jurema. Eu faço medicina integrativa, ou seja, são várias áreas dentro da própria medicina, uma medicina mais holística e uma medicina bem menos agressiva, ou seja, você usa muito a farmácia de Deus, usa muito a conscientização, usa bastante a explicação e o entendimento do que realmente você quer, holisticamente falando, ou seja, num plano de um total, de um todo. Ou seja, nós não somos, todos somos uno e uno somos o todo. É mais ou menos por aí que isso é a medicina integrativa. E como a medicina integrativa é uma medicina ainda que ainda tem certos empates durante a sua própria o transcorrer da sua implementação dentro do território brasileiro, ela requer que nós sejamos mais suaves em determinadas situações. Porém, não que nós nos eximimos de poder opinar, de colocar. E isso é dentro do que nós fazemos, dentro dessa nossa especialidade, que são várias especialidades dentro do mesmo nome, né? Integrativo, ou seja, são várias coisas dentro de um só, para integrar. E a intenção é justamente essa. Ou seja, nós já vamos pegando aqui o professor Tarcísio, que é a parte de educação física, é onde nós vamos mexer para quê? Para que, dentro da integração de vários setores, nós possamos alcançar uma performance excelente. É o intuito. Então, prazer, boa noite a todos. E passo a palavra aí ao professor Tarcísio, que vai se apresentar também às outras pessoas que vão ser... Vão entrando. Tá? Depois eu vou falar um pouquinho. Isso aí. Então, gente, boa noite. Eu sou o professor Tarcísio Santana, aqui do Rio de Janeiro, graduado pela UFRJ, e trabalho com preparação física, bike indoor, treinamento. Sou atleta de triatlon também. Comecei pequenininho lá com natação, fui para o remo, polo aquático. Enfim, a atividade física sempre esteve presente na minha vida, né? Então, desde pequeno, eu sempre gostei de fazer exercício. E aí, quando chegou na hora de escolher o que que eu vou fazer, eu falei, vou fazer educação física. E hoje em dia, o meu trabalho, eu até brinco aqui em casa que quem faz aquilo que ama nunca tá trabalhando, né? Que a gente faz com amor aquilo que a gente gosta. Então, eu acho que eu acertei. Não sou rico, né? Mas, Não somos, né? Basta fazer com amor, né? mas você se torna rico fazendo aquilo que você gosta, aquilo que você se dedica com amor, com paixão. Então, eu acho que existem outras formas de riqueza, não só a riqueza física de você poder comprar suas coisas, né? Mas você tá bem consigo mesmo e tentar passar essa energia para os outros, entendeu? A educação física é da área da saúde, então
essa confusão toda que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, decorrente do Covid-19. Os profissionais de educação física também foram acionados para trabalhar nessa linha de frente. Foi um decreto até do Ministério da Saúde. Todos os profissionais de educação física receberam um e-mail perguntando se queria ser voluntário ou não para trabalhar nessa linha de frente e ajudar de alguma forma, já que somos profissionais de saúde. E nessa hora que a gente vê quem é profissional da saúde mesmo, quem faz aquilo que gosta. Então, como nós, profissionais de educação física, vendemos saúde, nada mais justo nessa hora a gente estar junto ali, de mão dada com o médico, com o enfermeiro. Inclusive, hoje, dia dos enfermeiros, parabéns a todos que estão aí trabalhando nisso. E junto também com nutricionistas, fisioterapeutas, todos de mãos dadas contra esse Covid-19 aí, né? E aqui a gente vai fazer um bate-papo mais informal, tentar ser mais informal, não entrar muito em parte técnica, mas qualquer pergunta, qualquer dúvida, vocês podem digitar aí na hora, que a gente vai aqui vai responder. Se não der tempo da gente responder aqui na live, a gente responde depois por direct. Vocês podem mandar um direct para a gente também. Olha, E estamos aqui só para ajudar, tá bom? Aqui a home office é assim mesmo. Então, vamos lá. é isso. É É, isso que eu quero, Vanessa. Veja assim, eu quero parabenizar. Eu tiro até o chapéu, sabe? Assim, de coração mesmo, aos profissionais que estão de saúde, que estão na linha de frente. Esses profissionais de saúde, eu dou meus parabéns, eu tiro o chapéu, eu tenho um carinho tão grande por esses profissionais que estão assim, enfrentando o que muita gente não está enfrentando. E graças a algumas situações que estão se revelando, e nós estamos nos conhecendo agora, esses profissionais não estão sendo assim tão acintosamente contaminados por essas pandemias que estão dando no mundo todo. E como cada região tem sua característica, assim, eu saúdo, né, no caso, todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Nós aqui, nós estamos numa linha de frente, em um determinado plano em que informar também é tratar, entendeu? sim, E isso é o que é o importante. Essa importância que nós estamos dando a todo esse cabedal de pessoas que podem vir a entrar, virem a participar disso tudo aí. Vocês vão ver que vão ter várias lives, vamos fazer um intervalo curto, que é para colocar em andamento justamente a ideia de não aumentar muito a curva obtuária lá na outra ponta, né, da cor de Gauss, né, você vê. Então, nós vamos tentar achatar isso aí de uma maneira que, em fazendo isso, nós vamos propor, isso automaticamente vai acontecer na outra ponta. Né? Automaticamente. Já é para acontecer. Nós vamos fazer isso que seja mais rápido, com menor impacto na ponta do lado de lá, para que isso não seja envolvido, tomado por nós brasileiros como uma tensão, um medo, um terror que a mídia está se colocando aí dentro do patamar da mídia, né? Nós temos que prestar muita atenção para a desinformação. A função nossa aqui, a nossa ideia básica é informar e não desinformar. Ou seja, tirar o foco do terror para colocar o foco na saúde do lado de cá. Ou seja, é mudança de foco. A mudança de foco é que vai ser impressionante dentro da brasilidade de cada um. Nós estamos tirando nossa brasilidade de dentro, lá do âmago, para colocar para vocês, e nós participamos juntos com isso aí. Tá? Quer falar alguma coisa, doutor? Professor então, Tarcísio? o pessoal tem falado muito em imunidade, né? Então,
caiu a imunidade, você está mais propício a desencadear várias doenças, inclusive pegar uma virose, que é o caso do Covid-19, que depois disso desencadeia pneumonia, enfim, por aí a gente já sabe onde vai parar. O que as pessoas estão procurando? Aumentar a imunidade, né? Então vamos lá. Como é que você vai aumentar a sua imunidade? Eu li alguns artigos que dizem que a imunidade, ou você tem ela normal, ou você tem imunidade baixa. Quando você tem imunidade baixa, você está propício a pegar alguma coisa. E você tem imunidade normal, que não existe essa de você, vou aumentar a minha imunidade. Se você está aumentando a imunidade, é porque ela já caiu. Então você tem que normalizar a imunidade, né? Alguns artigos seguem essa linha, tá? Claro que precisa de mais artigos, mais estudos, essas coisas todas. Mas antes de chegar nisso, como é que você pode manter uma boa imunidade, né? Nós Prática vamos de dar exercício isso. regular, prática de exercício físico regular. Mas, Você faz frequentemente, né? E com uma orientação de um profissional qualificado. Não adianta você fazer de oba-oba, fazer num final de semana você faz, depois você vai fazer no outro. Você tem que ter um planejamento e você tem que seguir isso, né? Isso é uma das principais coisas do exercício físico. Ajudar na sua saúde, prevenção de doença, e, e por aí vai. São milhões de benefícios, né? O homem, né, o ser humano, ele não nasceu para ficar parado. Nós não nascemos para ficar parado. Se você ficar enfermo, ficar em repouso absoluto durante 30 dias, você desencadeia vários sintomas ruins. Você perde, se você é uma pessoa treinada, principalmente a sua parte aeróbia, se você ficar em repouso absoluto 15, 20, 30 dias, você nem é vai perder repouso absoluto, muito. né? É trancamento. É, você perde É o muita coisa. trancamento. Precisa de anos para você recuperar aquilo, né? Então, vamos tentar falar um pouquinho de imunidade. O que você tem para falar sobre isso, assim? Eu tenho, assim, 4 pilares da imunidade, que seria exercício físico regularmente, né? A redução de estresse, você cuidar do seu estresse, isso, o próprio exercício já ajuda isso, né? Dormir bem e alimentação saudável. Eu falei 4 pilares. Não sei se você tem mais algum aí para incluir nessa lista. O que você acha disso? Na realidade, esses quatro pilares são pilares assim que você tem que. Por que esses quatro pilares funcionam desse jeito? A educação física, o exercício físico, funciona por quê? Porque produz determinados elementos que vão produzir um engajamento de todo o sistema da homeostase. O que é o sistema da homeostase? É você, por exemplo, vocês terem uma ideia, eu vou contar uma historinha rápida para vocês aqui. Por exemplo, na China, no Oriente, onde principalmente nascem essas pandemias, né? A China, há 2.000 anos para cá, ela teve 367 pandemias, 257 pandemias. Então, ela é hoje celeiro de pandemia e também de conhecimento das pandemias. Pois bem, de lá, essa última agora, esse corona é o sétimo, ou seja, já teve 7 coronas. Então, saiu da China, veio para o Reino Unido. O Reino Unido teve uns números que foram calculados que tem 20 anos atrás. Isso foi para a Itália. Na Itália caminhou para o Brasil. O Brasil copiou esse modelo do Reino Unido. Percebe-se que você se trancar dentro de casa, ou seja, fazer a quarentena e o isolamento. O que é quarentena? A quarentena é quando você já está desenvolvendo alguns sintomas do Covid, ou seja, o Covid não é uma doença, é uma síndrome, viu, pessoal? Porque é um monte de coisa com um nome só. Tem vários sintomas de outras doenças que acontecem também
se encaixou tudo no COVID, no COVID. Por isso, o COVID é chamado de síndrome, não de doença, é uma síndrome. Então, vejam bem, para que isso funcione dentro desse sistema, se olhou para a Suécia. A Suécia deixou o quê? O correr da natureza, o transcorrer da natureza. Teve perdas, teve situações em que eles tiveram que fazer não foi um isolamento, e sim uma obediência a determinadas situações que o Ministério da Saúde da Suécia, que eles têm uma parte que só de doenças tropicais, doenças virais, e eles colocaram só a máscara e distância. Melhoraram o aporte de exercícios, melhoraram o aporte de qualidade de vida e, apesar de ser um país de clima frio, que normalmente são países que têm tendência a ter depressões, etc. e tal, eles conseguiram manipular de tal forma e obedecer aquilo que hoje em dia a Suécia não fez praticamente nada e está aí. Então, isso significa o que para nós? Que a quarentena, se você já tem sintoma, você tem uma quarentena de aproximadamente 15 dias, que é o tempo do vírus fazer o seu ciclo, né? E o isolamento? O isolamento é você não deixar que a transmissibilidade se promova. Ou seja, pega as pessoas que estão ali em contato para ser pretensos, portadores e tal, e isola. Então, essas duas coisas, tanto uma quanto a outra, veja bem, elas aumentam a quantidade de contaminações. Isso é provado já em certos artigos científicos. O que se faz? Na melhor das hipóteses, você equilibra o teu sistema, os sistemas orgânicos do nosso metabolismo. Praticamente quase tudo acontece com um desmetabolismo. O desmetabolismo pode vir através de alterações de estresse, né? Você ficar trancado dentro de casa, você entra em estresse. Você ficar trancado dentro de casa, sem fazer exercício, você cai também a tua imunidade. O estresse sobe o cortisol, cai o índice de homeostase, ou seja, equilíbrio do organismo. E você não saber virar um assaltante de geladeira, não saber comer direito, você fica ansioso e vai para a geladeira comer, vai para a geladeira comer, vai para a geladeira comer. Isso é outro fator, né? Então, dentro desses fatores, você percebe que você se desmetaboliza, você altera o seu metabolismo. A hora que você entra em uma homeostase, em um metabolismo, em que o seu corpo está funcionando como uma balança, certo? Ela tem que ficar fazendo isso aqui, automaticamente o seu sistema imunológico ele vai se reativar ou se ativar ou começar a receber ordens de que ele tem que estar mais ou menos por ali. O terreno biológico do nosso corpo vai ficar mais para um lado positivo do que para negativo, mais para saudável do que para sindrômico, para doença, né? Quando isso acontece, o vírus pode vir. Você tem que entrar até em contato um pouquinho, até que eu creio que tem contato com ele. Se você estando assim, o que vai acontecer com o seu organismo, com o vírus? Ele vai identificar isso e vai começar a trazer para você uma reação anticorpo, vai promover um pouco de anticorpo contra aqueles vírus com aquele genoma, com aquelas características. Isso vai fazer com que na outra você perca algumas pessoas, você vai a ponta a ponta, mas ao longo de você fazer essa homeostase, o que acontece é que você vai ter um sistema imunológico bom. A homeostase requer todos esses sistemas que eu falei, um deles esse do exercício, para quê? O doutor Tarcísio vai comentar daqui a pouquinho, o professor Tarcísio vai começar daqui a pouquinho, para que haja o achatamento. Essa é a função do isolamento, mas não do isolamento, aquele isolamento que você perca os seus direitos constitucionais de ir e vir, de saúde, de trabalhar, de estar, né?
você está perdendo, porque determinadas áreas escusas da saúde governamental dentro do plano político-social no nosso país, acontece um certo domínio disso aí, dominar os seus direitos. Isso aí não pode acontecer. Para isso não acontecer, por que a gente não pode entrar nesse patamar de equilíbrio? Quando esse nosso patamar de equilíbrio está balançando para cá ou para cá, e ele começar a balançar assim, ou seja, você tem o quê? Uma melhor qualidade de vida. Através de quê? De exercícios, através de orientações para você saber lidar com o estresse, de orientações para você saber o que comer, quando comer, e ter um intestino saudável, né? Você tendo uma flora, um bioma intestinal dentro de um patamar em que você tenha uma qualidade de vida regular, ou seja, a qualidade de saúde, isso pode acontecer com qualquer brasileiro, desde que não se altere muito a sua alimentação. Esse é mais outro pilar, né? E tem os pilares que você considera, que se considera como os pilares, basicamente, os pilares dentro de informações. Ou seja, você lidar com os seus pensamentos, né? Se você lidar com o seu pensamento, a sua atenção virada para onde está, por exemplo, se você virar a sua atenção para a doença e para as notícias que são veiculadas hoje pela mídia, você vai ter um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma ação no seu estado, do seu organismo. Essa ação, se vem de um sentimento danoso, de um pensamento não produtivo, ou seja, um pensamento ruim, doente, sindrômico, ele vai sentir, o sentimento que vai passar vai ser esse sentimento nesse sentido de ser sindrômico, de ser ruim, e isso vai bater no seu organismo, desequilibrando, possivelmente. Ao passo que, se for o contrário, o pensamento for nesse sentido, em que você tem a luz no fundo do túnel, e essa luz é uma luz ampla, branca, limpa, saudável, que existe essa probabilidade, o que você faz? Você vai ter esse sentimento, e o que vai repercutir no seu organismo vai ser uma repercussão de informação boa, aliado a essas situações que nós acabamos de comentar, de exercício, sono, de comer, de pensar, de agir, de interagir, de ter o intestino, acabar com esse assalto à geladeira, com essa ansiedade fantástica que está na gente, o que acontece? Você vai ter isso muito bem equacionado pelo seu organismo, além de você ter, nas outras lives, vão ser colocados profissionais também de outras áreas que vão orientar-nos, como o professor Tarcísio vai fazer, nós temos esse caminho juntos de brasilidade. Então, é melhor perder algumas situações que a gente pode perder, que a gente já vem perdendo há alguns dias, há algum tempo, do que perder e não ter como comer no futuro. Sim. Você perde, agora perde, você não consegue trabalhar, não consegue fazer nada, você vai piorar no futuro. Que futuro é esse que vai? Nós somos brasileiros, nós temos que pensar na nossa realidade. E a nossa realidade, no momento, é essa, e o que nós queremos agora, com isso, mostrar essa realidade, é que dentro desse planejamento sociopolítico cultural nacional, haja o impacto disso num plano positivo, para que nós consigamos, dentro do nosso esforço, trabalhar com isso, para que baixe lá na ponta essa curva, e perdemos agora, vamos ganhar no futuro, e não
perdemos agora e piorar no futuro. O que você acha, professor? Por aí, é por aí mesmo. Só lembrando aqui, pessoal, a gente já tem meia hora de live. Agora pode perguntar. Quem tiver pergunta, tá? Pode mandar que a gente vai estar tentando responder aqui. A Soraya perguntou se a imunidade está intrinsecamente ligada ao exercício físico e um depende do outro ou vice-versa. Quer responder? Não, pode responder. Assim, o exercício físico, Eu acho que a gente já respondeu, mas vamos lá. vamos lá, exatamente. Mas não tem problema. O exercício físico ele produz em conjunto, bem balanceado, ou seja, por um profissional para obedecer a sua fase, a fase que você está, se você tem alguma comorbidade, se não tem nenhuma comorbidade, vai ser o exercício adequado para isso. Para quê? Para que haja a produção de determinadas substâncias que elas vão agir dentro deste equilíbrio que eu falei, que não é só uma coisa. O exercício é uma das gotas que uma das situações que nós realmente temos que usar. E vai funcionar. Vai funcionar, com certeza absoluta. Não é que está intrinsecamente ligado, mas está ligado. Aqui no Rio, o que que aconteceu? As pessoas estão em casa e começou a surgir muitos treinos, aulas, tudo online. Veio o boom de aula online aqui. Quem já estava acostumado a fazer, está conseguindo fazer, uma boa. Agora teve aquele grupo que nunca fez nada, ou porque não gostava, ou porque não tinha tempo de fazer. Como o cara está em casa agora, ele está com tempo de sobra. Então acorda de manhã, aí faz uma aula de alongamento. Aí 11 horas, meditação. Meio-dia, spinning. Aí workout às 5 da tarde. E o cara está fazendo tudo. Até porque tinha muita oferta. Uma galera que não estava preparada para dar esse tipo de aula online, ela já está sumindo, já diminuiu, tá? E até porque tinha muita aula de graça, essas coisas todas. Então, essa demanda de várias aulas está caindo. A galera que nunca fez, que estava fazendo um monte de aula, ela começou a diminuir, até porque começou a sentir dor, né? Um ou outro está se lesionando ou não. Enfim, tudo para tentar fazer alguma coisa para aumentar a imunidade. Gente, começa devagar. Quem nunca fez, não adianta subir a escada de 3 em 3 degraus. O profissional. Sobe um por um, sabe? Procura sempre um professor qualificado, né? Procura, pesquisa. A gente tem o Conselho Regional de Educação Física, que é o CREF. Vê se o cara realmente é professor de educação física, né? Se ele pode te atender, se ele pode te ajudar. Tem muita gente que, eu sou faixa preta e vou fazer. Eu faço atleta há muitos anos e eu posso dar aula disso. Não é assim, tá? A gente estuda, tem uma didática, tem um Eu vi uma conselho que pergunta, eu vi uma ensina. pergunta alguém aqui falando sobre vitamina D aí. Não vê aí? Teve, RAI. A vitamina D é um aliado contra o Covid-19? A D, a C, principalmente. A D também, porque a D, ela não pode ser sozinha, tá, querida? A D, ela tem que ter você tem que fazer um cálculo para a vitamina D. Ela é um aliado, é uma das coisas que entra no suporte para que o equilíbrio desse que eu falei, acabei de falar, o homeostase, se suporte. Vem a D, a K2, a A e o boro. Eles têm que ser dosados direitinho num frasquinho só. Né? A E D isso é para cada um, né? para cada um, é isolado. Cada Então, indivíduo é um, entendeu? tá Não, aqui, ó, não a existe mão, receita de bolo. 5 dedos pertencem à mesma mão, né? Mas um É, é é diferente diferente do do outro. outro. Então, você tem que Tem outra respeitar pergunta aqui. a unidade de cada um, a individualidade de cada um.
Deixa eu ver, tem um monte de pergunta aqui agora, peraí. Vitamina C também, viu? Vitamina C é importantíssimo, porque o leucócito ele só funciona quando você tem de 50 a 100 moléculas de vitamina D intraleucocitária. Célula leucócito é a célula aquela natural killer, aquela que mata o bichinho. Né? Carol está perguntando aqui por que a dieta alcalina é um aliado no combate contra o Covid-19 e Boa, quais seriam os alimentos para essa dieta? boa. Basicamente, o que você tem que fazer? Não é só a dieta alcalina, é você tentar se alcalinizar. A dieta alcalina é uma das coisas que você consegue se alcalinizar. Né? Você se desalcaliniza por aqui também. Você se acidifica por aqui também. E se acidifica se você não ficar parada. Ou se você for uma chocólatra, vamos dizer assim, uma comedora de carboidrato. Né? Então, você tem que reduzir isso para que você se torne, porque a dieta alcalina você pode usar a low carb, que é uma dieta alcalina. Tá? Na realidade, o que o interessa é o quê? É você também pegar um profissional que faça uma dieta para você. Né? E por que isso interessa? É bom para que você seja melhorar a sua homeostase. Porque o terreno alcalino, ele não é propício para o crescimento do vírus. Ele chega e empaca lá, não cresce. Ele não consegue colocar sementinha. Isso não crescendo, aí vem o nosso soldado e, pô, quando isso acontece, já pode produzir um anticorpo. Tá? Tem outra pergunta aqui do BJ, falando que na aula online o cara não pode corrigir postura. Então, BJ, depende da plataforma que ele está usando, tá? No Instagram não tem como, mas, por exemplo, existem outras plataformas que você consegue visualizar o seu aluno e até pelo WhatsApp, uma chamada de vídeo, você consegue dar uma aula por uma chamada de vídeo, você consegue visualizar o seu aluno. Então, dá para fazer sim. Inclusive, eu acho que esse mercado online, ele vai perdurar bastante tempo ainda, porque assim que a gente retornar à vida normal, muitas pessoas não vão querer ir para academia, né? E elas estão experimentando tudo online agora e elas estão otimizando tempo. De repente, aquele tempo que ela ficava no trânsito, né, meia hora, 40 minutos, uma hora no trânsito para ir para academia, depois mais meia hora, 40 minutos para voltar para casa, ela fica em casa e faz uma aula ali. Então, essa plataforma online, ela vai perdurar um tempo, sim. Eu acho que a educação física ganhou um produto aí bem legal. Tá? Dá para desenvolver bastante ainda. Deixa eu colocar aqui, acho que o Alfredo, acessa isso, se quiser, o Tarcísio Santana Filho. Tem Zoom, mas nós vamos fazer pelo Zoom essa aqui, nós vamos terminar essa aqui por aqui, tá? Tem Zoom, mas não vamos procurar, porque é muita gente, então, assim, as coisas... No Zoom, você pode colocar bastante, mas pega Tarcísio Santana Júnior. Filho, Ô, filho. tem outra Desculpa. aqui da De nada, Rai Carol. que perguntou da vitamina D. Ela botou assim, 50 comprimidos de dose, está correto? De dose de vitamina C? Não, D. não, a vitamina C tem um cálculo. Tem um cálculo para fazer, né? A princípio, a vitamina Não, C mas é um ela tinha antioxidante, né? ela tinha perguntado da vitamina D. Foi a mesma pessoa que perguntou da vitamina D lá em cima. Aí Hum. ela botou 50 comprimidos de dose, está correto? Não, a dose básica de vitamina A C é, dose é para cada um, né? Cada um tem a dose é sua básica. dosagem. Tem que fazer um exame e ver qual a sua deficiência, só a carência que você tá, para a gente poder dosar certinho e suplementar isso aí, né? E dá para suplementar. Assim, ó, É. se você quer começar a suplementar assim, um pouco. Não, eu quero começar a suplementar. Então, suplementa com ela fracionada. Você, em vez de tomar aquela 1 grama por dia, você toma 1 grama fracionado. Mais ou menos vai dar 200, 250, 250, 250.
Vai dar 1 grama, 250 miligramas, 250 miligramas, 250 miligramas, 250 miligramas, 250 miligramas. Né? Outros que você pode perguntar, por magnésio. Por que que o zinco é tão importante? Isso tudo vai ser pauta das próximas lives. Por que que o zinco é tão importante? Eu vou falar de cada um deles junto com uma nutricionista. Mas eu vou comentar um pouquinho, sempre antes um pouquinho. Então, você pode realmente... Qual é o nome dela? Esqueci. RAI. Rai. RAI, Desculpa, enfermagem 7. desculpa, Rai. É que para você não tomar 1 grama de uma vez só, você pode tomar fracionado. Isso para que você venha a acostumar o teu organismo com aquela dose. Depois você pode ir depois espaçando. Por isso é que tem que procurar uma pessoa para que faça isso para você e se oriente melhor. Oi, tudo bem? Boa Tem noite. mais aqui, ó. A Cissa perguntando se eu poderia dar essas aulas funcionais. Claro, Cissa, fica tranquilo. Depois a gente se fala aí. Como é que é? É aula aqui. Ah, que legal. Deixa eu ver aqui, mano. Tem umas perguntas aqui que estão passando aqui. Estou voltando. A Rai agradeceu. E transmitiu o vírus mesmo depois de ficar bom? Estão Como? perguntando. Maria Nepar. Se transmite o vírus mesmo depois de ficar bom? Ainda tem, Não ainda é se muito fica bom. novo isso. Não se fica bom. Eu acho que ela quis perguntar aqui se a pessoa pegou o vírus, ficou bom, se ela consegue transmitir esse vírus mesmo ela ficando curada, né? A pessoa está curada. Não, Eu acho que por isso assim, que a é curto é prazo, uma eu acho que cura entre não. aspas, porque vai É, ter um a Brasil curto antes do prazo, eu Covid e um acho que Brasil não, depois. mas o vírus é mutante, né? Então, Ele tem umas características muito insalubres. é, Uma essa que o professor Tarcísio está falando. Ele é mutante. Ele tem uma capacidade muito grande de mutar, porque ele tem RNA de fita simples. É só um RNAzinho só que faz com que ele faça a mutação intracelular. Mas aí, o zinco, é aí que entra o zinco. entra o zinco aí, que a gente fala É aí que entra depois. o zinco, É uma pessoa sedentária, mas com alimentação balanceada, interfere na imunidade do organismo? Soraya perguntando. Não, Uma pessoa sedentária, mas com uma alimentação balanceada, interfere na imunidade do organismo? sim, Então, Soraya, interfere. São coisas que não é uma coisa sozinha que é vai um te ajudar. conjunto. Eu acho que o conjunto torna o ser humano mais forte, tá? Forte no sentido de ter a própria proteção fisiológica, né, e manter a homeostase. Quanto mais você tiver coisas a seu favor, menor Fazer a coisa. incidência de você ter alguma enfermidade, alguma coisa do tipo. Entendeu? Marlene, só depois das 10 horas é suficiente? Das 10 horas, o quê? Só depois das 10 horas é Ah, o suficiente? sol? Não, É. o sol depois das 10. Depende só depois das Acho que ela 10. está falando da vitamina D3. Ainda tá na D3 ali. Assim, ó, dependendo da sua cor, dependendo do- da tua tez, você pode tomar de 10 a 20 minutos de sol de 11 a 1 hora da tarde, mais ou menos, que é o VB. Esse vai transformar uma moléculazinha que tem debaixo da pele em vitamina ativa, uma pró-vitamina D, uma das moléculas que vai produzir a vitamina D ativa, que vai para o rim. Mas se você tomar banho com sabonete, depois que você tomar esse sol, você não consegue, a cadeia não vai até formar a vitamina D ativa, não, viu? Você só vai tomar com água, banho só água. Mas você vai tomar o solzinho, dependendo da cor da sua pele, do profissional que orientar você, de 10 a 15 minutos, de 2 a 3 vezes por semana. Vai depender do profissional ver você para poder orientar você melhor, tá?
Outra pergunta aqui, que é a mesma que já foi antes, é possível transmitir o vírus mesmo depois da pessoa ficar boa? Na realidade, é aquilo que nós falamos, né? Você não É, tem cura para ele, você tem estabilidade. Ou seja, ele vai parar de produzir. Agora, se ele mutar, aí ele vai transferir. é Seria aquilo que a essas gente falou, né? mutação. A curto prazo, você que teve o Covid, ficou boa, a curto prazo, aparentemente, você não vai ter recaída, não vai passar para outra pessoa, nem nada. Mas a longo prazo a gente ainda não sabe, é uma coisa que está sendo estudada ainda, né? É por isso que eu É, pego para em termos manter de, a homeostase. sim, em termos de estudo, assim, nunca se estudou tanto uma doença numa velocidade tão grande como está sendo estudado o Covid agora, isso no mundo, né? Então, em breve teremos algum estudo aí Isso não é afirmando só no isso ou Brasil, não. não, viu? Que essa É no ignorância mundo, nossa não é só né? brasileira. É uma Não é ignorância exclusividade mundial. nossa, não. A gente tenta, eu sou pesquisador, eu faço pesquisa, a gente tenta, e tem coisas que a gente, lá na segunda fase da doença também, da síndrome, você vai ver que tem coisas que não tem porquê entrar tanta razão sociopolítica dentro dessa fase, como está entrando, não tem razão nenhuma. Mas estão aprendendo ainda. Sim, Brasil, Brasil é Brasil. Brasil. Brasil sendo Brasil. E essas coisas você vê, cada vez está se entrando cada vez mais intrínseco. Então, uma coisa que você não pode deixar é os seus direitos serem invadidos. Esse direito é constitucional. E são quatro, aqueles que eu falei no início. Tá? Vamos lá, pessoal, mais alguma pergunta? Ainda temos aí uns 13 minutos. Porque se você não Passa rápido. passar Eu rápido, falei que né? passava rápido o tempo aqui. Rápido mesmo. Aqui, cara. E essas coisas, por exemplo, que você deixa de exercer, são direitos constitucionais, você perde para quem? Para a hegemonia política, sociopolítica do Estado. Ou seja, nós, brasileiros, somos estados dependentes. Então, por que nós somos tão estados dependentes? Por que nós não paramos um pouquinho em vez da gente não ficar tão estado dependente e começar a ser nós mesmos tomarmos as atitudes? Nós mesmos tomamos as atitudes. Assim, sim, ó, como nós estamos fazendo aqui, é uma Brasília unidade que eu estou dizendo. Ó, tá? Então, eu vi tanta desinformação que eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa. E comecei a comentar com um deles, foi o professor Tarcísio, que pede a minha total inteira confiabilidade para que nós façamos isso em prol de toda a população brasileira, fora do Brasil, enfim, indefinidamente. O nosso jargão é fazer o bem sem saber a quem. No caso aí, são a população brasileira para informar, no sentido de informar, para que essa informação tenha, lá na frente, juntando esses pontinhos que nós estamos fazendo, e isso vai diminuir lá na outra ponta a curva. Você vai ter direito de trabalhar, senão você vai morrer de fome. Tem uma outra pergunta aqui do Alfredo. Acho que ele se referiu ao período. Você fez o exercício no sol para vitamina D, ou pegou o sol? E se qual é esse período que você dá para pós-sol você ir tomar banho? Não, você pode tomar banho logo depois, desde que não use o que tenha sabonete, né? Hidróxido de sódio, né? É o recomendado, né? É o Suou, recomendo. toma banho. Pelo menos joga uma aguinha, depois joga um perfume É, de gostoso. leve, né? Mas você pode, assim, ó, fazer, né? Você pode fazer e ter um período, você pode fazer logo. A importância de você fazer é não colocar protetor solar
durante esses 15, 20, 30 minutos, 20 minutos que você vai fazer. Não bota protetor solar, é sem protetor. Senão, não adianta. É. O protetor solar causa uma barreira. E aí É, você impede essa exatamente. fixação aí. Vamos Piora. lá. Tem a pergunta da Carol aqui falou que lá nos Estados Unidos as pessoas se recuperaram do vírus e estão doando plasma para as pessoas que ainda estão hospitalizadas. Qual a eficiência deste tratamento? O nome do tratamento chama plasmaferese, ou seja, isso aí, ele faz o quê? Ele tira a parte, vamos dizer assim, do sangue, separa o sangue, tira a parte material do sangue, dura, né, celular, e pega o plasma, que são plasmas ricos em substâncias que, principalmente, o nome é muito complicado, são substâncias que mantêm a proteína, que fez com que melhorasse a pessoa. Ou seja, é mais ou menos se a pessoa tivesse o quê? Tivesse o epítopo, ou seja, o anticorpo, né? E o epítopo é o finalzinho do anticorpo, é o que identifica o anticorpo. Né? Então, se tiver isso aí, você coloca em plasma e as pessoas vão... Isso é uma coisa que ainda não é uma coisa... Não é todo mundo que melhora. Não é todo mundo que melhora. Tem gente que faz plasmaferese e plasma, né? Rico no caso aí, em anticorpos, que tem várias coisas boas. Não é todo mundo que merece, nem é todo mundo que tem também. Os Estados Unidos, em termos disso aqui, ó, é um negócio que tem que ter um lata para fazer, para todo mundo usar. Então, o ideal, na minha opinião, ou na nossa opinião aqui, é o quê? É você não pegar. Você não pegar. Tá? Você tem uma pergunta sobre vírus ser letal em causa de formação de coágulo, alguma coisa assim, deve ter por aí. Na Itália descobriu-se que não é o vírus letal, mas sim uma bactéria que causa a formação de coágulos sanguíneos. Alguma É, informação sobre? na realidade, são comorbidades, viu, querido? Na Itália, descobriu-se que essas comorbidades eram muito maiores do que... Na Itália está saindo, inclusive, um negócio muito bom, que é proibido aqui no Brasil, como vou falar no momento, que é uma terapia com gás medicinal, que interfere na cascata da coagulação. Essa aí, na realidade, uma reação de inflamação do endotélio, da parte de dentro do nosso vaso. A maioria, cerca de 90% de nós, do mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil, e em algumas regiões do Brasil, mais ainda e outras menos, nós somos pessoas inflamadas. Ou seja, se nós mantivermos o pH o potencial hidrogeniônico do nosso sangue em torno de 7,35 a 7,45, nós não estamos nesse meio desse povo aí. Né? Porém, isso depende muito da nossa alimentação, depende muito de como a gente lida com o estresse, depende daqueles fatores que você tem que obedecer. E todo mundo pensa que isso é uma doença sanguínea. Não é. O sanguíneo, nessa realidade, dessas tromboembolias, são alterações da tromboplastina, na formação da tromboplastina. Essa cadeia de formação da tromboplastina. E no caso aí, entra uns anticoagulantes. Mas é para não deixar chegar aí, nessa fase, é que nós estamos aqui. Para não deixar chegar. Porque se chegar, tem como você melhorar isso. Tem sim. Tem como. Agora, o ideal é não deixar chegar. Outra pergunta aqui da Fadu, que é o uso do respirador em pacientes com Covid. O que você acha? Essa é a fase avançada, né? É aí que nós Fase não queremos punk. chegar. Na realidade, assim, ó, não sei se vocês vão entender,
mas você tem um respirador. Quando o Covid, quando o vírus atinge o pulmão, já está numa pneumonia, uma pneumonia patológica, pneumonia patológica, hipérbole, uma pneumonia. Só que entre os bronquíolos e os alvéolos, ele vai produzindo um tecido inflamatório. Esse tecido inflamatório não deixa o oxigênio chegar no alvéolo. E no alvéolo é que dá a troca do CO2, do O2 pelo CO2. É ali que sai o sangue venoso e o arterial volta para o coração. Então, por que mata mais rápido? Porque esse tecido que está ali não deixa o oxigênio ir lá para o alvéolo. É mais ou menos isso, né? Então, o oxigênio do respirador, se tem isso aí, é porque ele já produziu esse tecido. Esse tecido. Muitas vezes esse tecido assim, é combatido aí, o pessoal coloca aí você tem uns antibióticos, em determinadas situações. Nós estamos propondo outras coisas. Isso é uma fase avançada da síndrome. Mas não é para chegar ali. Não é para chegar, tá? Olha só, a gente tem 3 minutinhos. Aí te passar aqui a pergunta da Marlene. Qual país está mais adiantado nas pesquisas do Covid? Todos estão atrasados. Está todo mundo tentando. A gente recebe assim, ó, de todo quanto é país, está tendo assim, umas trocas, entende? De experiências, né? Está tendo umas trocas de experiências. Agora, em relação à prevenção, ao que deixou a natureza acontecer e só foi administrando as situações adversas, é a Suécia. A Suécia não deu muita... Ela conseguiu com todo parecido mundo. com o Brasil. É A parecido Suécia é parecido com o Brasil, né? Em tamanho, população, né? É por isso que Custo nós de temos vida. cuidado de não deixar nós não chegarmos lá, né? Senão nós vamos ficar na mão de não sei o quê, né? Então, o ideal é, se você não tem, e se vier o que vier, você está equilibrado, o seu organismo está pronto para responder. Então, pessoal, sim, se cuidem, procurem fazer atividade física, mesmo em casa, de preferência em casa, né? Os atletas profissionais que iam para a Olimpíada, essas coisas, eles estão treinando em casa. Então, tem gente aqui no Rio que está indo para a rua pedalar, correr. Cara, os profissionais estão ficando em casa. Não está tendo futebol, não vai ter Ginásio, Olimpíada não. esse ano. Então, não tem prova marcada. Então, para quê? Sabe, se arriscar, tomar um tombo na rua, se machucar e parar no hospital. Então, pensa um pouquinho mais no geral, sabe, no grosso, para todo mundo sair bem dessa e a vida voltar ao normal. Tenho Obrigado, certeza Lu. que saindo dessa aqui a gente vai sair todos um pouquinho mais forte, um pouquinho mais humano, um pouquinho com mais amor ao próximo, né? E Dá doutor, tempo para fala fazer um isso. comentáriozinho sobre máscara aí? Não. 1 minuto, Então, assim, um ó, minuto. as máscaras, a ideal é a UD95, ou seja, 94, perdão. É aquela que parece um meio ovo, né? E assim, nos lugares onde tem clima tropical, você tem que trocar de máscara a cada 3 horas, tá? Por quê? Porque você cria um ambiente com todas as propriedades para reprodução e para alteração do seu próprio vírus que está dentro de você. E você aspira ele mesmo. Então, 30 segundos. assim, ó, o ideal é o quê? Você fazer o uso de máscara, no caso, e manter uma distância de aproximadamente 1,75 metros de pessoa para pessoa, para que você tenha um uso de máscara. Vai cair.